2. Aleluia. Aleluia. 1 Timóteo 2. Versículo 1. A prática da oração por todos os homens, está escrito na minha Bíblia. Um só mediador. Quem é o mediador? Quem é o nosso mediador? Jesus Cristo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões. Repete, intercessões. Intercessões. Ações de graça em favor de quem? Todos os homens. Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém, aleluia. Nós te louvamos, te agradecemos por esse momento tão especial nas nossas vidas, em que estamos juntos, Senhor, para te adorar e para ouvir a tua palavra. Nós já falamos, Senhor, nós já te exaltamos. Meu Pai, agora fala conosco. Fala conosco através da tua palavra. Fala com cada irmão que nos ouve na internet e aqueles que estão aqui, Pai. Que ninguém saia daqui sem receber a tua palavra. Ela dita que, Senhor, jamais volta vazia. E hoje não vai voltar vazia, porque Tu és um Deus fiel à Tua palavra. Aquele que ouvir, aquele que se desconectar lá de fora, vai receber e vai ser abençoado para a glória do Teu nome. Confesso a minha impossibilidade, Pai, mas confesso também que Teu Espírito Santo é meu ajudador e há de fazer essa missão de forma completa. Dá-me, Senhor, sensibilidade as palavras do Espírito Santo, para que eu possa expressá-las aos meus irmãos, no nome de Jesus, amém, amém, aleluias, louvado, bendito e exaltado seja o nome do nosso Senhor, amém? Vamos começar aqui com orar. Nós estamos no mês, já é minha 7ª mensagem, talvez tenha mais uma ou duas só, sobre orar é mais do que pedir. Nós temos aprendido e nas últimas mensagens nós temos falamos sobre busca, de buscar ao Senhor, de buscar a Deus, de nos aproximar de Deus. Aprendemos a fazer isso. Vimos que a salvação é essa, conhecer a Deus, ao único e verdadeiro Deus e ao seu Filho Jesus. Aprendemos também que Ele quer se revelar a cada um de nós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, e mudarei a sorte de vocês. À medida que nós buscamos, Ele vai se revelando a cada um de nós, vai se fazendo conhecer por cada um de nós, e à medida que nós vamos trazendo todo esse conhecimento à prática do nosso dia a dia, se Ele fala que Ele é fiel, nós começamos a crer que Ele é fiel, e andamos naquilo que Ele nos revelou, então Ele vai começar a mudar a nossa sorte, Ele vai começar a mudar a nossa vida, gradativamente. Vimos que essa comunhão, nascemos para essa comunhão, e Deus quer que essa comunhão seja cada vez mais íntima, que seja desenvolvido um relacionamento cada vez mais profundo, um relacionamento de intimidade com Deus. Semana passada, vimos aquela grande barreira para essa intimidade, para essa comunhão, que é o nosso pecado, o pecado e os pesos que carregamos, mas aprendemos como nos livrar dele. Chegamos diante de Deus com o coração sincero, confessamos, e o sangue de Jesus é suficiente. À medida que nós continuamos esse processo de busca a Deus, cada vez mais nós vamos ganhando intimidade com Deus, cada vez mais nós vamos conhecendo ao nosso Deus e conhecendo a sua vontade. E ao mesmo tempo,
Nessa busca, além de conhecimento de sua vontade, nós vamos, à medida que vamos nos santificando, nos aproximando dele, confessando, nos livrando dos nossos pecados, nós vamos sendo revestidos de poder. De um lado, a intimidade com Deus, e ao mesmo tempo, sendo revestidos de poder. E aí, nós estamos sendo preparados para o terceiro nível de oração, o nível da intercessão. O nível em que já não oramos por nós mesmos. O nível em que começamos a conhecer o amor de Deus, conhecer a vontade dEle, que Ele quer salvar a todos, que Ele ama a todos, e Ele começa a colocar em nós essa compaixão pelas pessoas, esse amor pelas pessoas. Amai a Deus sobre todas as coisas, e amai ao próximo como a ti mesmo. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para ajudar ninguém, eu não falo bem, meu irmão. Eis aí uma forma de você amar os seus irmãos, colocando em prática as tuas orações. Deus espera isso de nós, Deus quer isso de nós. Hoje então, eu vou falar sobre isso, que Deus se agrada disso, que isso é uma necessidade. Eu vou dividir, vou mostrar a vocês algumas passagens que a intercessão faz diferença. E como faz diferença? Quem deve interceder? Por quem nós devemos interceder? Até quando nós devemos interceder? Como interceder, não sei se eu vou conseguir, mas, e hoje no final, nós vamos interceder pelas nossas vidas, interceder uns pelos outros, vamos obedecer a Deus no nome de Jesus Cristo. Amém? A primeira coisa que eu queria que a gente entendesse é que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Deus procura, Salmo 12, Ele olha lá de cima e procura ver quem entenda e o busque, adore e busque a sua presença, e Ele também procura intercessores. Ele procura intercessores. Ele quer usar a tua oração. Deus resolveu, Ele tem esse direito, que vai operar na terra através da oração do seu povo, através da oração da sua igreja. Então, muitas vezes, Ele espera que se levante intercessores em favor de pessoas, em favor de cidades, em favor de nações. Venham comigo em Ezequiel 22, 30. E esse é o momento em que Deus afirma que não há ninguém intercedendo. Então a destruição vem. Quando falta intercessor, pessoas que entrem aqui na brecha, como ele fala, brecha criado pelos nossos pecados, brecha criado pelos nossos enganos, pela nossa negligência. Veja bem, busquem, aqui ele está falando de as abominações, no 22, as abominações de Jerusalém, um pouco antes de Jerusalém ser invadida, destruída, e ele está explicando quais são as abominações, e está explicando através de Ezequiel, o que ele vai fazer e por que vai fazer. E no 30 ele diz, busquei entre eles um homem. Ele não buscou um grupo de pessoas, ele buscou um homem que tapasse o muro, que se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, a favor dessa cidade, a favor do povo que habita nessa cidade, para que eu não a destruísse. Veja como Deus procura isso, para dar chance às pessoas. Ele não tem prazer, nós lemos agora em 1 Timóteo, Ele quer o bem de todos, Ele quer salvar a todos, nem sempre Ele salva a todos, mas Ele quer salvar a todos, e aqui Ele diz assim, olha, eu não queria destruir, mas nem isso eu encontrei, alguém que se levantasse, Ele diz, mas a ninguém achei, e no 31, por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Veja como faz falta a intercessão. Veja como Deus procura e conta com intercessores. E os intercessores, nós vamos ver agora, estão aí, na igreja. Aqueles que creem no Senhor Jesus. Segundo, a intercessão também faz diferença para o outro lado. Quando não existe, vem o juízo de Deus. E quando existe, Deus poupa. Salmo 106. Esse é um momento
lá no deserto, o povo tinha acabado de sair, né, do Egito, milagres e mais milagres e tal, e aí Deus chamou Moisés para receber os mandamentos, receber as tábuas. Moisés demorou mais do que o povo podia esperar, e eles pediram então que se fizesse um bezerro de ouro, e começaram lá a adorar, e Deus se irou com eles, e Deus queria destruir aquele povo, como queria destruir a Jerusalém, como eu li agora. Só que Jerusalém não encontrou ninguém que intercedesse, e aquele povo encontrou um homem, chamado Moisés. E aqui no Salmo 106, para não ler lá em Êxodo, vou ler assim que é mais resumido. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido, e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Ele abriu o Mar Vermelho. Tê-los-ia agora, tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, se colocado na brecha, impedindo que a sua cólera os destruísse. Vejam como dois destinos diferentes do povo, e todos dois povos de Deus, né? Um em Jerusalém que se desviou muito, não tinha ninguém que se levantasse, destruição. Aqui a ira de Deus também era muito grande contra aquele povo, e assim se levantou Moisés, e chegou diante de Deus, se colocou na brecha, intercedeu por aquele povo, e aquele povo foi poupado, pelo menos por algum tempo. Aquele povo foi poupado por causa da intercessão de Moisés. Mas Moisés, pastor, ele era um grande homem. Nós não somos como Moisés. Olha, a Bíblia diz, e eu vou responder agora, quem deve interceder? A Bíblia diz que todos nós somos o quê? Sacerdotes. Sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus e representa Deus diante do povo. Então, se todo crente, todo aquele que crê em Jesus é um sacerdote, se todos nós temos a honra de entrar na presença de Deus em favor de alguém, se nós temos esse privilégio, nós somos um intercessor. Nem todo mundo tem o ministério de intercessão, mas todos têm um chamado para interceder. É igual a cura. Eu e você temos um chamado para orar para que pessoas sejam curadas, mas nem todos têm o ministério de cura. Aquele que tem o ministério de cura, o grau de acerto quando ele faz uma oração, o percentual de cura é muito maior do que aquele que não tem, mas nem por isso nós vamos deixar de orar pela cura das pessoas. Amém? Quem concorda com isso, dá um glória a Deus. Então, todos nós somos sacerdotes do Senhor, e Deus espera que nós exerçamos o nosso chamado, a nossa responsabilidade de sermos sacerdotes diante dele. E há dois tipos de sacerdócio que o Novo Testamento e principalmente Pedro nos ensina. Venha comigo, 1 Pedro 2, que influencia o nosso entendimento sobre intercessão, sobre como interceder. 1 Pedro 2, 5, ele diz que nós também somos como pedras que vivem. Sois edificados casa espiritual para seres o quê? Sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, ou seja, do homem para Deus. Diga comigo, sacerdócio santo, separado para Deus. Lá no 9, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio o quê?
real. Pastor, me explica aí qual é a diferença. Bom, isso são duas coisas que se completam no nosso ministério, porque nós somos sacerdotes. Então, um é santo, é estar diante de Deus, é estar de joelhos, é estar adorando a Deus, é estar orando por você, e é estar levando pessoas, é servindo a Deus em adoração, em louvor, e também representando pessoas diante de Deus, pedindo misericórdia, pedindo perdão, pedindo salvação, pedindo cura, que o Senhor não leva antes que a pessoa seja salva, coisas nesse estilo. Esse é o santo, em você está edificando, em que você está falando com Deus. Sacerdócio santo. Sacerdócio real é quando você sai dessa conversa com Deus, cheio de autoridade, e começa como rei, a atuar como o rei Jesus, como ele nos ensinou, a exercer a autoridade no nome dele, aleluias, a desfazer as obras do maligno, a pregar o evangelho com intrepidez, a curar os enfermos, a expelir os demônios, com a autoridade que Deus te deu. Veja, no sacerdócio santo, o teu lugar é o lugar de joelhos, é um lugar de reverência, é um lugar onde você está falando primordialmente com Deus. No sacerdócio real, você está de pé, você está com autoridade, você se encheu quando estava na presença de Deus, agora você sai da presença de Deus e começa a exercer autoridade, a fazer a vontade de Deus, comandando o inimigo. Agora você está ordenando ao inimigo. No santo você está pedindo e clamando a Deus. Agora, quando você se levanta, você está ordenando, você está desfazendo toda a confusão que o maligno tenta fazer nesse mundo e na vida das pessoas. Veja, Jesus, que é o nosso grande modelo, ele fazia exatamente isso. Nas madrugadas, lá estava meu Jesus, no seu sacerdócio santo, separado diante de Deus, orando com Deus, se revestindo, conhecendo a vontade de Deus, vendo a agenda dele, e ele saía ali cheio da presença de Deus, e aí ele encontrava pessoas que precisavam ser curadas, e por compaixão, ele curava as pessoas com o poder que Deus deu a ele, a autoridade que Deus, encontrava pessoas cheias de demônio, e ele expelia, exercendo o que eu estou chamando, na interpretação de Pedro, de sacerdócio real, de sacerdócio de rei, exercendo a autoridade que Deus foi dada. Se prepara para exercer esses dois ministérios, porque Deus está, até agora falei de busca, e busca está um pouco mais ligada ao sacerdócio santo, em que você e Deus, agora Deus quer te revestir para fazer diferença, Deus quer te revestir para fazer um impacto no reino do Espírito, Deus quer te, coisa para salvar a tua família, Deus quer te revestir para salvar o teu vizinho, Deus quer te revestir para curar enfermos, Deus quer te revestir para expulsar demônios, aleluias, nenhum aleluia, ninguém crê nisso, aleluias, aleluias, por isso Jesus falou, não é? Ele deu outros 3 níveis, o pedir, o buscar e o bater. Ele pediu e dá-se buscar, buscar e achareis, bater e abre-se-vos-á. E esse bater, muitas vezes é pedir por misericórdia a Deus, quando você está na presença de Deus, mas principalmente é bater na porta que o inimigo fechou. O inimigo, quando tomou posse desse mundo, quando Adão entregou para ele, ele disse: isso aqui agora sou eu. Isso aqui pertence a mim, foi-me dado isso aqui, eu governo agora, né? O mundo jaz no maligno. Então ele fez suas muralhas de proteção dele. Jesus veio para desfazer as obras do inimigo. Então nós, como representantes de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, nós somos sacerdotes da linhagem de Jesus Cristo, então nós aprendemos com ele. E o que ele fez? Ele veio desfazer as obras do inimigo.
Quem já viu aqueles filmes de aventura, adora aqueles filmes antigos de aventura, que tem aqueles castelos enormes, aí vem aqueles caras de lança, de torre, e tem uma hora que eles têm que abrir o portão, aí tem uns caras que pegam uma toca de madeira bem grande, e aí eles começam a fazer assim, ó, tum, 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 aí a porta começa, aí ele, tum, tum, até que a porta abre, e aí o inimigo se perde, aí avança o reino de Deus. Você é um daqueles que pega o toco e fica, tum, tum, tum. Não pense que é só você, não. Deus levanta os montes que você sozinho não aguenta, porque às vezes o peso é muito grande desse trabalho. Então ele levanta um aqui, levanta um ali, levanta um acolá e tum, tum. E o inimigo quer deixar a porta fechada, mas a oração de intercessão abre qualquer porta que o inimigo está fechando. Veja, isso aí é o nosso trabalho de intercessão. Por isso é que não é de uma hora para outra. Muitas vezes a intercessão demora. Muitas vezes é um trabalho. E é por isso que Paulo diz, outra vez estou em trabalho de parto por vocês, meus irmãos Gálatas 4, ele faz um paralelo entre aquela que está gestante, aquela que está concebendo a criança, que tem desconforto, que tem um grande desconforto, até uma última dor, que é uma dor muito grande, que ele sentia ao interceder, ao guerrear contra o inimigo, por aquele pessoal lá de Gálatas, mas quando nasce, aleluia, vem a alegria do Senhor. Então, porta que o inimigo fecha, a oração da intercessão abre. Aleluias. Sobre nós, o inimigo, sobre essa batalha, falarei mais semana que vem e pediria aos irmãos que jejuassem. Porque semana que vem nós vamos exercer autoridade aqui. Sexta, sábado, domingo. Faça qualquer tipo de jejum, mas faça. Porque eu quero que semana que vem a gente se una aqui. E algumas cadeias vão ter que cair aqui. Porque nós vamos pegar a estaca e vamos ficar. Amém? Mas hoje eu quero falar um pouco mais desse ministério diante de Deus. Dessa intercessão diante de Deus. E eu quero que vocês entendam alguma coisa antes de continuar. Em Apocalipse ele fala para a igreja agora eu estou falando de Deus, não do inimigo. E nós intercedendo diante de Deus e não exercendo autoridade para o inimigo. Você e Deus. Ele diz assim para a igreja de Filadélfia: olha, eu abri uma porta. O inimigo podia ter fechado, mas eu já abri uma porta para vocês. E porta que eu abro, ninguém fecha. 2, ele abriu essa porta. Enquanto nós exercermos aquilo que o inimigo não pode fechar essa porta. Só uma pessoa pode. O próprio Deus. Quando a gente se perder demais e não houver intercessores por nós. Mas ele também fala o contrário. A porta do inimigo está fechada, a gente bateu, abriu. Lá não precisa abrir, lá nas parábolas das 10 virgens, 5 virgens não tinham óleo, o noivo chegou, lembra disso? Aí elas pediram emprestado o óleo. Aí elas disseram: que isso? Não dá para emprestar não, a responsabilidade é pessoal. Vai comprar teu óleo. Compraram o óleo, voltaram. Quando elas voltam, o noivo já se foi, e diz lá, e a porta se fechou. E elas ficaram do lado de fora. Por favor, abre a porta. Porta que Deus fecha, ninguém abre também. Noé, arca, todo mundo debochando, começou a chover, começou a entrar, alguns certamente quando viram aquele negócio lá boiando, devem ter chegado lá na porta: abre Noé,
Porta, não foi Noé que fechou. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Nos últimos tempos, lá no último juízo final, não vai ter mais jeito. Vai ser a hora em que Deus vai fechar a porta e acabou. Não tem mais o que fazer. Na hora que você morre, fechou a tua porta. Como é que você estava? Não tem mais como. Então, pastor, o que eu posso fazer diante de Deus? Você pode fazer retardar o fechamento da porta. Tem uma pessoa em doença grave que não conhece a Deus. Se ele morrer, fechou a porta dele, tá certo? Mas o que o intercessor vai fazer? Senhor, por favor, não deixa que ele se vá sem te conhecer. Senhor, estende. Não só por salvação, por qualquer outra coisa. Quem lembra de 3 anos atrás aqui, a minha luta com a Maria, lembra? Então, que mesma coisa, Maria decretada como já era. Já era? Não, a porta ainda não fechou. Mas eu posso chegar diante de Deus e dizer, Senhor, dá uma aberta, ainda está aqui na brechinha, abre um pouquinho mais. E nós todos intercedemos diante de Maria. Eu me lembro até hoje, eu acho que no último dia da minha vida, eu vou lembrar daquele dia. Eu estava lá em casa 2 horas assim, a coisa saía pela boca, o coração saía pela boca. E eu pedindo misericórdia, eu estava diante de Deus, eu não estava diante do inimigo. Eu estava pedindo misericórdia ao Senhor, estende a vida dela, Senhor, eu preciso dela. A tua igreja precisa dela, a Carol precisa dela. Senhor, estende a vida dela. Senhor, dá uma oportunidade a ela. Senhor, Senhor, até que teve uma hora quando o sol nasceu, Deus não mandou olhar para o sol. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a razão de não sermos destruídos. Da porta não fechar é por causa da minha misericórdia. Abre agora a Bíblia que você vai ver o que eu estou fazendo. Quando eu abri assim, estava lá em Ezequias, o rei Ezequias que pediu e Deus deu a ele mais não sei quantos anos, 15 anos eu acho, Deus mais 15 anos, eu não sei quantos anos Deus deu a Maria, mas eu sei que Deus respondeu à intercessão de todos nós que estávamos ali orando por ela. Aleluia. Por quê? Porque Deus se agrada quando o povo se reúne para interceder uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Aleluia. Então, eu não consigo fazer algo contra a vontade de Deus, mas Deus é misericordioso, quer salvar todo mundo, quer o bem de todo mundo, então Ele espera que você interceda para que a porta permaneça aberta. Esse mundo aí, se fosse fechar hoje a porta, meus amados irmãos, quase ninguém seria salvo. Mas Deus, pela sua misericórdia, está trabalhando, às vezes até com crise, para acordar o povo, para ver se eles voltam para Ele, para que o orgulho do coração caia, para que eles se tornem cada vez mais dependentes de Deus. Uma oportunidade para que eles sejam salvos. Venha comigo em Lucas 13, que mais ou menos ilustra o que eu estou falando, uma parábola de Jesus. Versículo 6. Diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela não achou. Bom, tem um homem que tem uma propriedade, tem uma árvore lá montada, não vou dizer que árvore é essa, não importa agora. E essa árvore que foi chamada para dar fruto, não estava dando fruto, ok? Quem foi chamado para dar fruto aqui? Pelo que disse ao viticultor, aquele que cuidava daquele local, administrava aquele local, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho nada. Fecha a porta, disse ele, pode cortar, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Eu vou emitir a sentença. Fecha a porta.
acaba com essa árvore, acaba com essa pessoa. Olha a resposta do intercessor viticultor. Ele respondeu: Senhor, deixe ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Aí, se não vier, Senhor, corta. Senhor, dá uma nova oportunidade para ela. Senhor, tem misericórdia dela. Mas mais do que isso, Senhor, eu vou cooperar com essa mudança. Eu não vou te pedir, hoje, o Senhor vai abrir a porta e eu vou largar fora, não. Eu vou continuar trabalhando no solo do coração dela. Eu vou continuar intercedendo por ela, até que ela comece a dar fruto para não ser destruída. Até que ela se renda a ti. Aleluia. Eu vou até botar estrume, para que ela fique mais fértil. Estrume fede, não é, irmão? O intercessor, então, nas suas orações, ele pede uma nova oportunidade. Ele diz: eu vou ajudar com as minhas orações a mudar as circunstâncias, a mudar o coração dela. Ainda vou botar estrume. Quando eu li isso aí, vai estrume fede, cheira aqui, a coisa ruim. Cheira aqui a crise. E aí eu trago para o dia de hoje. Quando você está orando por salvação das pessoas, de vez em quando as coisas pioram. Quando você está começando a libertar, orar por libertação, as coisas pioram. É a hora que você está botando aquilo que fede. É o estrume. Mas não desiste não. Continua, porque Deus está movendo as circunstâncias, porque Deus conhece o coração dessa pessoa e sabe que algumas, só na hora da crise, é que o coração vai abrir. Então continua de pé, viticultor, continua de pé, intercessor, continua de pé trabalhando nesse terreno aí, porque Deus há de responder a tua oração. Aleluia, glória a Deus. Louvado, bendito, exaltado seja o nome do Senhor. E eu vou, assim, a quem orar agora? Você já entendeu mais ou menos? A quem orar? Em primeiro lugar, a sua família. Deus te colocou nessa família para você orar por ela. Não foi por acaso. Ore pela sua família sempre. Coloque sua família sempre diante de Deus. Eu não sei orar, fala com Deus. Senhor, muito simples. Senhor, tu me deste essa família, eu estou aqui. Eu sou um sacerdote, eu quero colocar minha família diante de ti. O meu Zezinho lá em casa, ele é desculpa a brincadeira, ele é uma peste. Senhor, perdoa os pecados do Zezinho. Senhor, traz o Zezinho de volta. Perdoa ele. Tem misericórdia dele. Dá uma nova oportunidade a ele. Senhor, eu vou continuar mexendo no solo. Eu não vou atrapalhar a tua obra na vida dele. Eu vou deixar tu trabalhar na vida dele. Estaria aqui como estaca. Senhor, menininhos, Senhor, cuida da minha netinha. Cuida dela. Protege ela. Começa a trabalhar no coraçãozinho dela. Pai, separa ela para ti. Pai, não deixe que os falsos amigos e as falsas amigas se aproximem dela. Senhor, vai definindo já um dom para te servir. Pai, se ela vai ser uma intercessora, que ela comece a gostar de oração. Se ela vai ser uma adoradora, que ela comece a gostar de cantar e de te louvar. Que ela comece a gostar da tua palavra. Senhor, vai escolhendo já aquele que vai encontrar um dia com ela e vai formar uma família. Entendeu? Você vai falando. E tudo está sendo contabilizado. Aleluia. Mas você não pode não deve apenas orar pela sua família biológica, você deve orar pela sua família espiritual. Por exemplo, quando nós nos unimos para orar por Maria, Maria não conseguia orar por ela naquele momento. Então alguém tem que levar essa oração. Tem gente que às vezes está tão perdida que não consegue orar.
Tem gente que está tão sobrecarregada que naquele momento não consegue orar. Então a igreja deve identificar e começar a orar, cada um por ele. E 1 Timóteo foi o que eu comecei a ler. Diz aqui que a gente deve orar, devemos suplicar, é uma oração muito forte, né? É intercessão, devemos interceder em favor dos reis e de todos que são investidos de autoridade. O dia que a igreja começar a largar o partido político, seja ele qual for, e começar a orar pelas autoridades instituídas por Deus, como está escrito em Romanos 13:1, a vida do nosso país vai ser um pouco melhor do que está sendo. Ora mesmo e diz assim: Senhor, quebra a violência, quebra essa corrupção, que é uma coisa horrorosa. Veja uma igreja crescendo assim. Nesse novo tempo, nós temos falado em algumas palestras passadas que Deus quer fazer tudo novo. Deus quer fazer tudo novo, tem que ter uma igreja nova, Edina. Tem que ter uma igreja nova. Para ter que ter uma igreja nova, tem que ter um estilo de vida novo de oração para cada um de nós. É necessário que a gente pare de olhar apenas para nós e para os nossos e começar a olhar um pouco mais amplo, olhar para a nossa nação, olhar para a nossa cidade, olhar para os nossos irmãos da nossa igreja e começar a interceder, começar a pegar, bater a estaca, bate estaca. Bate, estaca. Uma hora esse portão de Satanás vai abrir, e aí o povo de Deus vai entrar, e aí o povo de Deus vai desfrutar, e aí a vontade de Deus vai ser estabelecida. Ore pelas autoridades do governo, ore pelas autoridades, os líderes espirituais. Por favor, ore por mim, por favor, ore pelos diáconos, por favor, ore pelos pastores. Se você quer me dar um presente na vida, seja meu intercessor. Esse é o maior presente que você pode me dar. A minha família, eu serei eternamente grato. Talvez eu nunca veja, mas Deus vai se agradar de você, porque é muito fácil um homem como eu se desviar do Senhor, porque eu sou falho como você é. O que me segura são as orações, o que me segura é você orando por mim. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou pior do que ninguém, eu preciso da sua oração. Eu preciso estar bem para orar por você. Eu preciso estar bem para entrar no meu quarto, orar pelos pastores, pelos diáconos, por cada liderança, por cada membro dessa igreja, por cada família aqui representada. Orem pelas autoridades. E orem. Isso é bom e aceitável a Deus, diz o versículo 3. E no 4 diz: Deus deseja que todos sejam salvos. Ore pela família biológica, ore pelo governo, ore pela família espiritual e ore pelas almas. Aqueles que ainda não conhecem, o desejo de Deus é que todos sejam. Então você está orando na linha do Senhor. Escolhe alguns. Do coletivo, eu peço que a oração, durante a semana no teu jejum, ore por isso. Estamos num novo tempo, em que a crise bateu, o coração de muitos estão querendo procurar Deus, não sabem ainda onde vão achar. A estratégia de Satanás será criar um monte de heresias, de portas abertas de heresias, para que esses que estão famintos e desesperados, cheguem até lá e andem no caminho de engano. Nós, como igreja, precisamos exatamente orar para que isso não aconteça. E para que as igrejas que pregam Jesus Cristo, o verdadeiro caminho, se abram e recebam, e aprendam a receber todos esses que virão, chegarão desesperados e com fome. Da palavra de Deus. Esse é o motivo. Deus quer fazer isso, irmãos. Deus quer que todos sejam salvos. Satanás sabe que a crise, embora traga sofrimento, do ponto de vista espiritual, acaba virando o barco. Aqueles que já levou sem conhecer Jesus, ele já venceu. Mas muitos que estão por aí começaram a despertar.
E é necessário que a igreja desperte para eles. Despertar por eles. A orar por eles. Até quando nós vamos orar, pastor? Como a parábola falou. Você vai orar, 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 vai dando tempo até que o Senhor decida. Agora, o que nós temos aprendido na palavra é que Deus responde orações. E Ele pode, se Ele não quiser, Ele pode dizer: Jeremias, para de orar. Ele chegou para Jeremias: para de interceder. Enquanto Ele não fizer isso com você, você ora até o fim, até obter resposta. George Miller, um homem de Deus. Não sei quem conheceu, já leu alguma coisa sobre ele. Ele era um homem de oração, viu? Quando ele morreu, acharam alguns dos diários dele, só alguns. E nos diários dele, ele fazia 3 colunas. Primeira coluna, nome da pessoa e a data que ele começou a orar. Segunda coluna, o motivo da oração. Terceira coluna, a data da resposta. Nos diários que eles encontraram e viram que tinha lacuna no tempo, eles contabilizaram mais de 50 mil respostas de oração. Uma delas não acabou ficando em branco. Lembra disso? Não teve a resposta. Uma pessoa que ele disse, amigo dele, ele disse assim: eu vou orar por esse rapaz aí. E ele começou a orar. Sabe quantos anos ele orou por aquele homem? 63 anos. Ele morreu. Miller morreu. Sem ver o rapaz salvo. Mas no dia do enterro, esse rapaz foi até lá. Não é? Todo mundo conhece, a literatura fala sobre isso. Não é coisa minha, não. O rapaz foi lá. E quando ele foi lá render homenagem a seu amigo, a presença de Deus se derramou naquele homem. E aquele homem disse: eu não resisto mais. Eu entrego a minha vida a Deus. Você entendeu o poder da intercessão, meu irmão? Você entendeu aquilo que Deus espera dos seus? Você entendeu que Deus nos chama para cada vez mais aprender a interceder? Algumas coisas você não pode abrir mão. Não precisa ter um ministério de intercessão. Durante essa semana, se achegue a Deus, nesse sacerdócio ainda santo, falando com Deus. Esquece o inimigo agora. Semana que vem nós vamos tratar dele. Mas as suas orações, subindo como incenso agradável, enchendo as taças que existem lá no trono lá do Senhor. Quando essa taça começar a transbordar, Deus vai ordenar. Sacerdócio santo. Acabo conhecendo a vontade. Sai do sacerdócio santo. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. É isso que Deus espera. Faça-se a tua vontade. Aleluia. Se queremos o novo de Deus, precisamos de um novo estilo de oração. A igreja precisa despertar. Deus quer que sua família seja salva. Deus quer que sua família seja abençoada. Deus quer que sua igreja seja cheia de dons. Que a sua igreja seja avivada. Aleluias. Quem espera que tenha uma igreja avivada aqui? É tempo de colheita. E Deus conta com as nossas orações. Em nome de Jesus. Não esqueçam do jejum. 3 dias, quem puder. Quem não puder, quem foi tocado por isso? Entra nesse jejum. E comece a orar pela sua família espiritual e pela família biológica. Agora, nós vamos levantar um louvor a Deus, adorar. Vamos exercer sacerdócio agora. Vamos adorar, entrar na presença e depois eu quero colocar a tua vida diante de Deus.
eu quero que você, desde já, escolha 2 pessoas que você vai interceder durante essa semana. 2 pessoas. Durante essa semana, interceda por elas. Você vai começar, Deus vai começar a mover. Aleluias. Vai começar a mover vai começar a responder. Aliás, tem respondido. Quarta-feira, Maria Roque disse que veio chorando para mim, dizendo que teve uma ceia aqui, que a gente no final falou que tinha alguém que era da igreja, que não estava aqui, que estava chorando. Lembra disso? Era eu, pastor. Como eu chorei aquele dia. Quando o Senhor falou, então, saiu um monte de lágrimas. Eu estava desesperada, Deus me limpou todo. Deus está fazendo, realmente, Ele quer fazer tudo novo, e vai fazer através de você, vai fazer através da igreja dele, aleluia. Digno, fique de pé. Tu és digno, Jesus, Filho de Deus, grande, Tu és grande, Tu és grande, só Tu és. Jesus, Filho de Deus. Se você quiser também ajoelhar, como você quiser. Tu és adorado nesse lugar. Tu és adorado nesse lugar. Olá, vai, yadara, 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 yasha. Digno, aleluia. Tu és digno, Jesus, Filho de Adore a Deus, aleluia. É a hora de adorar, aleluia. Oh, aleluia. Salavá, yadara, yasha, adorado nesse lugar. Tu és adorado nesse lugar. Tu és adorado nesse lugar. Pensa em 2 nomes agora, na sua família. Mesmo em voz baixa, coloque diante de Deus. Pede misericórdia por essas vidas. Pede o cuidado dele, uma nova oportunidade. Aleluia. Pede. Deus te colocou nesse lar. É você que leva a presença de Deus para esse lar. É você que paga o preço.
Deus vai te dar vitória. E você vai pular de alegria. Mas faça a tua parte. Entrega a Ele. Você já está entrando na presença dEle, nesse sacerdócio santo, que Jesus abriu já o acesso. No nome de Jesus, essa igreja está entrando agora. Você está entrando junto conosco. E Deus quer ouvir agora. Já ouviu a adoração? Quer ouvir agora a tua intercessão? Começa a falar, começa a dizer nomes, a colocar no registro dos céus, em favor dessas pessoas, petições, pedidos de perdão, pedidos de oportunidade. Continua. Assim, só o instrumento. Aleluia. Você que está em desespero, aleluia. Fala com Deus sobre você mesmo. É hora que os céus estão se abrindo nesse lugar. É hora da presença de Deus maravilhosa. Os meus ouvidos estão abertos, os meus braços estão estendidos para mover o meu poder, a minha compaixão, a minha graça. Eu quero ouvir a oração do meu povo. Eu quero ouvir o clamor, a intercessão. Eu quero ouvir ações de graças. Eu quero uma igreja que desperte, porque essa casa é chamada casa de oração. Que os sacerdotes comecem a fazer sua responsabilidade, exercer a sua função, abrindo a boca em favor de si mesmo e de outros. Alabaraiais, oravadai, alabassaradai, achai, haradai. Ele está aqui, amados. Ele está nesse lugar. Ele está. Alabaiadá, fala com Ele. Oradaiadai, alabaiadá, acharadaiadai. Aleluia. Oravais. Pai, agora eu quero interceder pelos meus, por cada um, por cada família aqui representada, Senhor. Aqueles que necessitam de perdão, Pai, tem misericórdia dos nossos erros. Dá-nos, Senhor, nova oportunidade. Somos imperfeitos servindo a um Deus perfeito. Somos pequenos servindo a um Deus grande. Somos impuros servindo a um Deus santo. O sangue do Senhor, o sangue do Senhor Jesus agora viabiliza a nossa oração, Pai. Aleluia, Senhor, tem compaixão de nós. Tem compaixão, Senhor. Recebe misericórdia, salvação, toca nos corações. Começa a fazer a obra de libertação, meu Pai, dentro de cada uma dessas pessoas representadas. Essa igreja é tua. Pai, desperta os teus filhos. Responde, tu disseste, Senhor, que é tempo novo de coisas novas, num coração novo. Que os corações se abram agora, que venha a fé, que a fé seja renovada, que venha a cura, Senhor, ao enfermo. Vem curando os enfermos, Senhor. Vem restaurando os corações machucados. Vai transformando a tristeza em alegria. Cinza, Senhor, em coroa. Vai colocando versos de louvor, meu Pai. Alavassara da labaia, sai. Vai fortalecendo a tua igreja. Vai unindo a tua igreja. Alabaia, vai unindo essas famílias. Vai restaurando. Deus de provisão. Deus de provisão.
Olha o desespero dos teus filhos. Pai, eu sei que não era motivo para ficar ansioso, mas somos fracos e ficamos. Perdoa-nos por isso. Mas abre, Pai, abre as portas. Faz um milagre aqui. Faz um milagre nas famílias representadas. Aonde havia, Pai, um muro fechado pelo inimigo, que comece a cair por terra agora em nome de Jesus. Aonde havia um ferrolho, um cadeado, que comece a ser aberto agora pelo poder do nome do Senhor. Que as cadeias comecem a se abrir. Que a entrada da presença de Deus nas nossas vidas, as bênçãos de Deus. Nós te amamos, Senhor. Nós te recebemos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Abre a boca e adora. Esquece o resto, só adora. Tu és adorado nesse lugar. Aleluia. Adorado nesse lugar. Aleluia. Temos que interromper para o próximo culto. Adicione as tuas orações, que Deus derrame dom de cura nessa igreja e palavra de conhecimento, principalmente aqueles que têm o ministério de intercessão. Derrama dons de cura, palavra de conhecimento, que vão ser a base para esse avivamento que Deus está fazendo aqui. Vai fazer aqui. Recado, pastor, pedimos aos irmãos que, por favor, não permaneçam no santuário, porque precisamos preparar tudo para o segundo. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Prepara o teu povo, Senhor, que essa palavra fique gravada nos corações e que cada um de nós se prepare nesse jejum para aquilo que tu queres fazer, para as muralhas que tu queres derrubar, para as bênçãos que tu queres derramar, para as curas que tu queres realizar. Seja desde já cada um preparado para ti. Leva-nos agora em segurança aos nossos lares, debaixo da tua unção, debaixo da tua proteção, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Aleluia.